Eles estão entre nós. Essas palavras ecoam em minha mente toda vez que fecho os olhos. Sou o Sargento Carlos Silva. E o que estou prestes a revelar vai mudar tudo o que você acredita saber sobre nosso mundo. Há 6 meses, eu e minha equipe fomos enviados para uma missão de rotina na Amazônia. 6 homens entraram naquela selva. Apenas um voltou. O que encontramos lá não era deste mundo. E agora eles estão me caçando. Se você está assistindo a este vídeo, é porque consegui escapar tempo suficiente para contar minha história. Mas lembre-se, cada sombra pode esconder um observador. Cada luz no céu pode ser eles chegando. Esta é minha última chance de alertar a humanidade. E pode ser a sua única chance de sobreviver ao que está por vir. Pesadelo.com. Tudo começou em uma quarta-feira ensolarada de agosto. O briefing da missão parecia simples: investigar relatos de atividade suspeita perto da fronteira com a Colômbia. Narcotraficantes, pensávamos. Nada que não tivéssemos enfrentado antes. Nossa equipe era composta por 6 homens, todos veteranos das Forças Especiais. Além de mim, havia o tenente Marco Oliveira, nosso líder de missão, o cabo João Mendes, nosso especialista em comunicações, o soldado Pedro Ramos, nosso atirador de elite, o sargento Antônio Santos, nosso médico de combate, e o cabo Lucas Ferreira, nosso especialista em explosivos. Lembro-me vividamente da sensação de confiança que tínhamos ao embarcar no helicóptero Black Hawk, que nos levaria à zona de inserção. O som ensurdecedor das hélices cortando o ar era reconfortante, familiar. Olhei para meus companheiros, seus rostos sérios, concentrados. Nenhum de nós poderia imaginar o que nos aguardava. O voo durou cerca de 2 horas. À medida que nos aproximávamos do ponto de inserção, a densa vegetação da Amazônia se estendia abaixo de nós como um vasto oceano verde. O piloto, Capitão Rodrigues, nos alertou pelo rádio. Atenção, equipe! Estamos nos aproximando do LZ. Preparem-se para desembarque em 2 minutos. Ajustei meu equipamento uma última vez. O peso familiar do colete à prova de balas, as granadas presas ao cinto, meu rifle M4 seguro em minhas mãos. Tudo estava no lugar. Quando o helicóptero pairou a poucos metros do solo, descemos rapidamente pelas cordas. O cheiro forte de terra úmida e vegetação em decomposição invadiu minhas narinas instantaneamente. O calor e a umidade eram opressivos, mesmo àquela hora da manhã. Boa sorte, rapazes! A voz do Capitão Rodrigues crepitou em nossos rádios enquanto o Black Hawk se afastava. Estaremos de volta para a extração em 72 horas. O Tenente Oliveira reuniu a equipe assim que o som do helicóptero desapareceu. Seu rosto estava sério, mas confiante. Certo, pessoal. Vocês conhecem a missão. Vamos nos mover em formação diamante. Silva, você fica na retaguarda. Mendes, quero você monitorando todas as frequências. Se houver alguma atividade suspeita, quero saber imediatamente. Começamos nossa jornada pela floresta densa. O som constante de insetos zumbindo preenchia o ar, ocasionalmente interrompido pelo grito distante de algum pássaro exótico. Gotas de suor escorriam por nossas testas enquanto nos movíamos silenciosamente pela vegetação. As primeiras horas foram sem incidentes. Nos movíamos lentamente, atentos a qualquer sinal de atividade humana. O cabo Mendes ocasionalmente ajustava seu equipamento de comunicação, franzindo a testa em concentração. Nada nas frequências usuais, senhor, ele relatou ao Tenente Oliveira. Nem mesmo cháter de rotina. Isso era estranho. Mesmo em áreas remotas como essa, geralmente havia algum tipo de atividade de rádio. Fazendeiros, pequenos vilarejos, até mesmo traficantes. Mas aqui, silêncio total. À medida que o dia avançava, uma sensação de inquietação começou a se instalar em meu estômago. Algo não estava certo. A floresta parecia diferente.
mais silenciosa do que deveria ser. Ei, Silva, sussurrou o soldado Ramos ao meu lado. Você está sentindo isso? Acenei com a cabeça em silêncio. Não era apenas eu, então. O crepúsculo começou a cair e com ele veio uma mudança na atmosfera. O ar parecia mais pesado, quase opressivo. Os sons da floresta, que antes eram um coral caótico de vida selvagem, foram diminuindo gradualmente até um silêncio perturbador. O tenente Oliveira sinalizou para pararmos. Ele olhou ao redor, seus olhos estreitos com preocupação. Algo está errado, ele murmurou. Isso não é natural. Foi então que ouvimos. Um zumbido baixo, quase imperceptível no início, mas crescendo constantemente. Não era um som de inseto ou de qualquer animal que conhecêssemos. Era mecânico. Formação defensiva, agora, ordenou o tenente. Nos movemos rapidamente, formando um círculo, nossas armas apontadas para fora. O zumbido continuava a crescer, vindo de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo. De repente, o Cabo Ferreira gritou: "Ali, olhem!" Seguimos seu olhar e o que vimos desafiava toda lógica. No meio de uma pequena clareira, parcialmente coberto por cipós e musgo, estava algo que não deveria existir. Uma estrutura metálica, oval, com cerca de 20 metros de diâmetro. Não tinha janelas visíveis, apenas uma superfície lisa e escura que parecia absorver a luz ao redor. "Que diabos é isso?" sussurrou o Cabo Mendes, sua voz tremendo ligeiramente. Ninguém respondeu, ninguém podia. Estávamos paralisados, divididos entre o medo e uma curiosidade mórbida. O tenente Oliveira foi o primeiro a se recuperar. "Precisamos investigar. Mantenham-se alertas. Qualquer sinal de perigo, recuamos imediatamente." Nos aproximamos cautelosamente, nossas armas em punho. O metal, se é que era metal, não refletia a luz de nossas lanternas. Parecia vivo de alguma forma. Pequenas ondulações percorriam sua superfície como se respirasse lentamente. O sargento Santos, nosso médico, se aproximou mais. "Isso é impossível", ele murmurou. "A temperatura está flutuando. É como se estivesse pulsando." Enquanto contornávamos a estrutura, o zumbido aumentou. Podia senti-lo reverberando em meu peito, fazendo meus dentes vibrarem. "Senhor", chamou o Cabo Mendes, sua voz tensa, "estou pegando algo no rádio, mas não é como nada que já ouvi antes." Ele aumentou o volume de seu equipamento. O som que saiu fez todos nós recuarmos. Era uma mistura de chiados, estalos e tons agudos que pareciam seguir algum padrão incompreensível. De repente, um som agudo cortou o ar, fazendo todos nós nos encolhermos de dor. Era como 1000 unhas arranhando um quadro negro, amplificado 1000 vezes. Meus tímpanos pareciam que iam estourar. "Recuar!" gritou o tenente Oliveira, mas sua voz mal podia ser ouvida sobre o ruído ensurdecedor. E então o verdadeiro horror começou. Do outro lado da clareira, vi algo se mover. No início, pensei ser apenas sombras brincando com minha visão, mas então vi claramente. Uma figura alta e magra, com membros longos demais para ser humano, deslizava entre as árvores. Seus movimentos eram fluidos, quase hipnóticos. "Contato!" gritei, minha voz rouca de medo. 10 horas! Mas criaturas começaram a aparecer. 3, 5, 10. Era difícil contar. Elas se moviam rápido demais, aparecendo e desaparecendo nas sombras. Seus olhos, se é que tinham olhos, brilhavam com uma luz azulada e fria. O soldado Ramos foi o primeiro a entrar em pânico. Ele disparou sua arma, o som dos tiros ecoando pela floresta. Por um momento as criaturas recuaram, mas logo voltaram, mais agressivas. "Cessar fogo!" ordenou o tenente Oliveira. "Não sabemos o que são ou o que querem." Mas era tarde demais. As criaturas avançaram, movendo-se em um padrão que desafiava a física. Em um momento estavam a metros de distância, no outro estavam praticamente em cima de nós. "Recuar, recuar", ordenei, minha voz quase irreconhecível de tão rouca pelo medo. Corremos. Oh, como corremos! Galhos chicoteavam nossos rostos, raízes tentavam nos fazer tropeçar.
O som de nossa respiração ofegante misturava-se com algo mais. Um som sibilante, como se as criaturas estivessem bem atrás de nós. Não sei por quanto tempo corremos. Minutos? Horas? O tempo parecia distorcido. A floresta ao nosso redor parecia mudar, se contorcer de maneiras impossíveis. Árvores apareciam onde não deveriam estar, bloqueando nosso caminho, forçando-nos a mudar de direção constantemente. Em algum momento durante nossa fuga desesperada, percebi que havíamos nos separado. Eu podia ouvir os gritos distantes de meus companheiros, mas não conseguia localizá-los. "Oliveira! Mendes! Alguém me copia!" Gritei em meu rádio, mas só ouvi estática em resposta. Continuei correndo, meu coração batendo tão forte que eu podia sentir em minha garganta. Meus pulmões queimavam, minhas pernas doíam, mas o medo me impulsionava adiante. De repente ouvi um grito agonizante. Reconheci a voz imediatamente. Era o soldado Ramos. O grito foi cortado de forma brusca, seguido por um silêncio ensurdecedor. Parei, ofegante, encostado em uma árvore enorme. Tentei controlar minha respiração, esforçando-me para ouvir qualquer som de perseguição. Nada além do bater frenético do meu coração. Foi então que vi. A poucos metros de mim, parcialmente escondido por um arbusto, estava o rifle de Ramos, mas do soldado, nenhum sinal. Com as mãos tremendo, peguei a arma. Estava quente ao toque, como se tivesse sido recentemente disparada. E na coronha, marcas. 5 marcas profundas, como se garras afiadas tivessem se cravado no metal. Um galho estalou atrás de mim. Girei rapidamente, apontando ambas as armas na direção do som. Por um breve momento, pensei ter visto aqueles olhos azuis me observando da escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha. Não esperei para confirmar. Corri novamente, ignorando a exaustão, ignorando a dor. Corri como nunca havia corrido antes. Quando finalmente alcancei a clareira que servia como nossa zona de extração, estava sozinho. Ou pelo menos achava que estava. O som de hélices cortando o ar nunca foi tão bem-vindo. O Black Hawk desceu rapidamente e eu praticamente me joguei para dentro dele. "Cadê os outros?" gritou o capitão Rodrigues sobre o rugido dos motores. Eu não conseguia responder. Minha garganta estava fechada de medo e exaustão. Enquanto o helicóptero decolava, olhei para baixo. Por um breve momento, pensei ter visto aqueles olhos azuis nos observando da escuridão da floresta. E algo mais. A nave. Ela estava lá, brilhando suavemente na escuridão, como se zombasse de nossa fuga. A viagem de volta foi um borrão. Eu estava em choque, incapaz de processar o que havia acontecido. Quando pousamos na base, fui imediatamente levado para interrogatório. Passei horas relatando os eventos para oficiais de inteligência que não acreditavam. Contei sobre a nave, as criaturas, o desaparecimento de meus companheiros, mostrei-lhes o rifle de Ramos com as marcas estranhas. No final, fui dispensado com ordens estritas de não falar sobre o incidente com ninguém. A missão oficial, me disseram, tinha sido um fracasso devido a condições climáticas adversas. Meus companheiros foram listados como desaparecidos em ação. Mas eu sabia a verdade e ela me assombrava. Nos dias e semanas que se seguiram, tentei voltar à minha vida normal. Mas como alguém pode ser normal depois de uma experiência dessas? Comecei a notar coisas estranhas, luzes inexplicáveis no céu noturno, sons estranhos vindo de lugares impossíveis e sempre, a sensação de estar sendo observado. Dormia com as luzes acesas, sobressaltando-me com cada sombra, cada ruído estranho. Às vezes acordava no meio da noite, suando frio, certo de que havia visto aqueles olhos azuis me observando da escuridão. Tentei falar com psicólogos, mas como explicar algo assim? Como convencer alguém de que o que vi era real, quando eu mesmo às vezes duvidava de minha sanidade? Meses se passaram, e a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda posso ver aquela nave, aquelas criaturas.
O som daquele zumbido ainda ecoa em meus ouvidos nos momentos mais quietos da noite. E me pergunto, será que elas ainda estão lá, esperando? Ou pior, será que nos seguiram? Toda vez que olho para o céu noturno agora, não consigo evitar a sensação de que algo está nos observando de volta. Algo que não deveríamos ter visto. Algo que talvez esteja apenas esperando o momento certo para voltar e terminar o que começou naquela noite terrível na Amazônia. Tentei seguir em frente, realmente tentei. Pedi transferência para um posto administrativo, esperando que a rotina monótona de um trabalho de escritório pudesse acalmar minha mente atormentada. Mas nem mesmo as paredes cinzentas e o zumbido constante dos computadores podiam afastar as memórias. Uma noite, cerca de 6 meses após o incidente, recebi uma ligação. O número era desconhecido e, quando atendi, ouvi apenas estática por alguns segundos. Estava prestes a desligar quando uma voz familiar cortou o ruído. "Silva, é você?" A voz era baixa, quase um sussurro, mas eu a reconheci imediatamente. Era o Cabo Mendes. Meu coração disparou. "Mendes! Meu Deus, você está vivo! Onde você está? O que aconteceu?" A linha chiou, a voz de Mendes sumindo e voltando. "Não tenho muito tempo. Eles estão nos observando. A nave não era a única. Há mais, muito mais." "Mendes, do que você está falando? Onde você está?" Minha mão tremia enquanto segurava o telefone. "Não posso dizer. Não é seguro. Mas, Silva, você precisa saber. Não acabou. Eles têm planos para nós, para todos nós." A linha ficou silenciosa por um momento e eu temi que a chamada tivesse caído. Então, ouvi algo que gelou meu sangue. Aquele zumbido, o mesmo som que ouvimos na floresta vindo através do telefone. "Oh Deus, eles me acharam." A voz de Mendes era puro terror agora. "Silva, escute, você precisa..." A linha morreu de repente. Fiquei parado, o telefone ainda pressionado contra minha orelha, ouvindo o tom de descagem. Minha mente girava. Mendes estava vivo. Ou estava. E o que ele disse? Mais naves, planos para todos nós. Nos dias que se seguiram, tentei desesperadamente encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Mendes. Liguei para antigos contatos, vasculhei relatórios, até mesmo tentei rastrear a chamada. Tudo em vão, mas algo havia mudado. A sensação de estar sendo observado, que antes era uma constante e irritante no fundo da minha mente, agora era quase palpável. Comecei a notar pequenos detalhes. Carros que pareciam me seguir quando eu ia para o trabalho. Pessoas em lugares públicos que pareciam estar me observando apenas para desaparecer quando eu olhava diretamente para elas. Uma noite, voltando para casa tarde do trabalho, vi algo que quase me fez perder o controle do carro. No céu, por apenas um segundo, vi uma luz que se movia de maneira impossível. Rápida demais, mudando de direção em ângulos que nenhuma aeronave conhecida poderia fazer. Quando pisquei, tinha desaparecido. Comecei a pesquisar. Passei horas na internet, procurando por relatos similares, por qualquer coisa que pudesse confirmar o que havíamos visto naquela noite na Amazônia. E encontrei, não muito, mas o suficiente para me convencer de que não estávamos sozinhos. Relatos de luzes estranhas no céu. Pessoas desaparecidas em circunstâncias misteriosas. Avistamentos de criaturas que não se encaixavam em nenhuma classificação conhecida. A maioria das pessoas descartava esses relatos como loucura ou busca de atenção. Mas eu sabia, eu havia visto. Comecei a me preparar. Instalei câmeras de segurança em minha casa, comprei equipamentos de comunicação mais avançados, esperando captar algo, qualquer coisa, que pudesse me dar mais informações. Passei a dormir com uma arma sob meu travesseiro. Meus colegas de trabalho começaram a me olhar de maneira estranha. Ouvi sussurros, vi olhares de preocupação. Sabia que provavelmente pensavam que eu estava perdendo a cabeça. Talvez estivesse, mas não podia baixar a guarda.
Então, cerca de 1 ano após o incidente original, algo aconteceu que confirmou todos os meus medos. Estava em casa, tarde da noite, revisando pela 1000ª vez as anotações que havia feito sobre o incidente na Amazônia. De repente, todas as luzes da minha casa piscaram e se apagaram. Meu primeiro pensamento foi de um apagão, mas então notei que meu laptop, que funcionava com bateria, também havia desligado. Então ouvi aquele zumbido, baixo no início, mas crescendo rapidamente em intensidade. Corri para a janela, meu coração martelando no peito. O que vi me fez recuar em choque. Pairando sobre minha rua, silenciosamente, exceto pelo zumbido, estava uma nave. Não tão grande quanto a que vimos na Amazônia, mas sem dúvida do mesmo tipo. Sua superfície escura refletia as luzes da rua de maneira estranha, como se a luz não soubesse exatamente como interagir com o material. Enquanto observava, paralisado, vi movimento no chão. Figuras altas e magras se moviam pelas sombras, seus movimentos fluidos e estranhos. Estavam se dirigindo para as casas dos meus vizinhos. Meu primeiro instinto foi correr, fugir o mais rápido e longe possível. Mas então me lembrei das palavras de Mendes. Eles têm planos para todos nós. Não podia simplesmente fugir e deixar meus vizinhos, pessoas inocentes, à mercê dessas criaturas. Com as mãos tremendo, peguei meu telefone e comecei a gravar. Narrei tudo o que estava vendo, minha voz mal passando de um sussurro. Se algo acontecesse comigo, pelo menos haveria um registro. As criaturas pareciam estar entrando nas casas sem qualquer dificuldade, como se portas e janelas não fossem obstáculos para elas. De tempos em tempos, via flashes de luz azulada vindo de dentro das residências. Então, uma das criaturas parou. Virou-se lentamente e olhou diretamente para minha janela. Aqueles olhos azuis, frios e assustadores encontraram os meus. Recuei rapidamente, meu coração praticamente saltando do peito. Eles sabiam que eu estava observando, sabiam que eu sabia. Os minutos seguintes foram um borrão de pânico e adrenalina. Peguei uma mochila, joguei dentro alguns suprimentos essenciais, meu laptop e as anotações que havia feito. Peguei minha arma e me dirigi para os fundos da casa. Enquanto saía pelos fundos, ouvi um som que me gelou até a medula. Era o som da minha porta da frente sendo aberta. Eles haviam entrado. Corri pela noite sem olhar para trás. O zumbido da nave ainda audível, mas ficando mais distante. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava fugir. Passei os dias seguintes me movendo constantemente, dormindo em hotéis baratos, sempre olhando por cima do ombro. Tentei entrar em contato com antigos colegas militares, mas a maioria me ignorou ou me tratou como se eu fosse louco. Foi então que recebi outra ligação. Mais uma vez, um número desconhecido. Silva. A voz era diferente desta vez, mas igualmente familiar. Era o Tenente Oliveira. Não temos muito tempo. Encontre-me no local onde fizemos nosso primeiro treinamento juntos, em 48 horas. Venha sozinho e não conte a ninguém. A linha ficou muda antes que eu pudesse responder. Agora estou a caminho desse encontro. Não sei o que vou encontrar, não sei se é uma armadilha, mas sei que não posso continuar vivendo assim, sempre fugindo, sempre com medo. Escrevo este relato como um testemunho do que vi, do que experimentei. Se algo acontecer comigo, espero que estas palavras encontrem seu caminho para alguém que possa fazer algo a respeito. Porque uma coisa é certa, não estamos sozinhos e o que está lá fora não veio em paz. Se você está lendo isso, fique atento. Observe os céus e lembre-se, nem todas as sombras são apenas ausência de luz. Algumas delas estão observando de volta.